Meu nome é Israel Ferreira Guerra. Vou ler uma passagem que está no Salmos 39. Esperei no Senhor com toda a confiança. Ele se inclinou para mim, ouviu meus brados, tirou-me de uma fossa mortal e de um charco de lodo. Assentou-me os pés numa rocha, firmou os meus passos, pôs-me nos lábios um novo cântico, um hino à glória de nosso Deus. Muitos verão essas coisas e prestarão homenagem a Deus e confiarão no Senhor. Feliz o homem que pôs sua esperança no Senhor e não segue os idólatras, nem os apostatas. Senhor meu Deus, são maravilhosas as vossas inumeráveis obras, e ninguém vos assemelha nos desígnios para conosco. Eu quisera anunciá-los e divulgá-los, mas são mais do que se pode contar. Nessa passagem de Salmos 39, onde eu tive visões, né? Eu tenho visões, né? Pelo Novo Testamento, eu li e revelou para mim coisas do passado, né? Nesse salmo aqui, voltando para os salmos, eu lembrei da minha irmã. Ela desceu mais eu em um campo e ela subiu em cima de uma rocha e pediu para tirar uma foto. Aí eu tirei a foto. E aí, depois de um bom tempo, de lá para cá, ontem veio na mente essa lembrança. Então me levou até esse salmo aqui, Salmos 39. Esperei no Senhor com toda a confiança. Ele se inclinou para mim, ouviu meus brados, tirou-me de uma fossa mortal, de um charco de lodo. Assentou-me os pés numa rocha, firmou os meus passos, pôs-me nos lábios um novo cântico, um hino à glória de nosso Deus. Muitos verão essas coisas e prestarão homenagem a Deus e confiarão no Senhor. Labana Shandaraya Bakandaraya Irabakandaraya. Então Deus, Ele firmou o caminho dela antes que ela chegasse na rocha. Deus já tinha profetizado através dos seus profetas que ela, mesmo por mais que as pessoas fizeram ela cair, ela ainda estaria firme na rocha. Ela estaria firme. Catemenoi, estaria firme para continuar. Né? Diamerozomenai, katoi countes romaio megaleia, propetou e iremenon. Ela estaria firme. Ela estaria totalmente firme nessa rocha. Tem outra passagem aqui que está no Salmos 57. Será que realmente fizeis justiça, ó poderosos do mundo? Será que
julgais pelo direito, ó filhos dos homens. Não, pois em vossos corações cometeis iniquidade, e vossa mão distribui injustiça. Cobre a terra desde o seio materno. Se extraviaram os ímpios. Desde o seu nascimento se desgarraram os mentirosos. Nessa passagem de 57. Quando eu morava em outra casa, um tempo atrás, eu andava pela rua, muitas pessoas falavam mal do meu pai. E às vezes falavam coisas que ele não tinha feito. E ele, na época, com 57 anos, ontem também veio na mente também esse Salmo 57, que é exatamente quando ele tinha 57 anos. E muitos falavam mal do meu pai. Muitos falavam mal dele e veio aqui, nesse Salmo 57, sobre o meu pai, quando ele tinha 57 anos. Falavam para mim, né? Ele, às vezes, ele saía mais eu, às vezes ele ficava em casa, e eu saía e as pessoas falavam para mim, às vezes falavam coisa que ele não fez, às vezes falavam coisa que ele não falou, coisas ruins, né? Então veio na mente esse Salmo aqui, 57, né? O Espírito Santo me tocou para ler só até aquela parte. Eu sei que falar através de algumas passagens dos Salmos, algumas partes de palavras pesadas, né? Palavras que às vezes pode até ofender, mas nós temos que viver a nossa realidade. Porque quando nós nascemos com o espírito e a alma, ele tem nossas lembranças. Nós estamos num tempo onde que as almas, elas saem para buscar o quê? Buscar a misericórdia de Deus, buscar dom de Deus, para adquirir conhecimento, para quando, na hora da volta, pela misericórdia de Deus, o portal da misericórdia, os portais da misericórdia de Deus estejam abertos para as almas voltar aos corpos, né? Kadarabalá Shurikan Tarabanai, Kadarabanai Shurikan Taramanai, para que as almas possam voltar e despertar. Que nessa outra parte aqui do Salmo 56, versículo 9: Desperte, ó minha alma, desperte, harpa e cítara. Quero acordar a aurora. Entre os povos, Senhor, vos louvarei. Salmodiarei a vós entre as nações, porque aos céus se eleva a vossa misericórdia, e até as nuvens a vossa felicidade. E levai-vos, ó Deus, nas alturas dos céus, e brilhe a vossa glória sobre a terra inteira. Então, essa é a passagem 57, que lembrou as coisas que diziam do meu pai, né? As pessoas pediam orar pelo próximo, amai o próximo como a si mesmo. Orai, porque só assim evitaria de as pessoas dizer algo ruim de outras pessoas. Evitaria, porque através da oração, Deus corrigiria através da súplica, para que aquela pessoa não venha abrir a boca e dizer coisas que não deve para mim, né, sobre a respeito do meu pai e da minha mãe também, né, coisas que não devem.
E exatamente por isso que a oração é boa e tem que ser sincero também com Deus na oração, né? Eu fiz outras orações também, falando sobre a respeito da Torá, que no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, Salvador, ele menciona que a salvação vem do grego e dos judeus, né? Pois ele mesmo converteu, né? Quando ele suplicou a Deus e pediu perdão àquelas pessoas que falavam mal dele também. Quando ele estava no Calvário, as pessoas falavam mal dele e ele simplesmente ergueu os olhos e falou para Deus perdoar aquele povo que não sabe o que faz. E ele pegou e mencionou as palavras proféticas que estão também na Torá, que é no Salmos 22, né? Eli, Eli, lama sabachthani. O cumprimento dessa palavra, no final dela, é a conversão do próprio Senhor Jesus Cristo, Salvador, para que, através daquelas coisas que diziam contra ele, aquele povo também fosse perdoado, né? Que é da primeira e segunda gerações. Ele falou no final em hebraico, mas também ele falava em aramaico, né? Ele falava em aramaico e latim também. E tem outra passagem aqui. Então aquela, hoje não tá eu andei pela rua esses dias, eu vi que não tem aquele movimento de antes, não tem aquele movimento, as pessoas não estão interagindo muito como antes. Então você vê que o cumprimento das profecias estão acontecendo, né? Mercado, eu fui no shopping também, estava quase vazio o shopping, e às vezes muito triste, né? Que antigamente as pessoas ficavam na rua conversando, não que tem que ficar na rua, né? Mas as pessoas interagiam mais, né? Ontem eu republiquei, né, um vídeo sobre a paz do Estado de Israel, né? E tem uma palavra que está naquela oração, que fala Beloat Zerá, né? Que lembra também, ao mesmo tempo, o WhatsApp e as redes ser encerrado, porque estariam sendo como se fosse espiritual, né? Ou seja, está funcionando, mas não como antigamente, as pessoas conversando mais, interagindo mais, buscando mais conhecimento. Eu sei que conhecimento vem da Bíblia, vem da Torá, vem da leitura, principalmente a leitura. Mas, às vezes é necessário também a comunicação, né? Então, eu fui pela rua, eu passo na frente da escola do Barcala Júnior, eu dou essa volta todo dia, né? E à tarde eu vou reduzindo e passo somente por um caminho normal, porque também as pessoas estão fazendo o mesmo, não estão andando muito pelas ruas, né? Está tendo muito acontecimento. Tem outra passagem aqui, está em Lucas, de versículo 7 diante. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valor tendes vós do que numerosos pardais. Digo-vos todos o que me reconhecer diante dos homens. Também o Filho do Homem reconhecerá diante dos anjos de Deus.
Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará o perdão. Quando, porém, vós levarem a sinagoga perante os magistrados e autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Disse-lhe então alguém do meio do povo: Mestre, disse a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu-lhe: Meu amigo, quem me constituiu juiz ao arbítrio entre vós? E disse então ao povo: Guardai-vos escrupulosamente de todas as avarezas, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. E propôs-lhe esta parábola. Havia um homem rico cujos campos produziam muitos, e ele refletia consigo: que farei, porque não tenho onde recolher as minhas colheitas? Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei todas as minhas colheitas e os meus bens, e direi à minha alma: ó minha alma, tendes muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come e bebe. E regar-te. Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma, e as coisas que ajuntaste de quem serão? Assim como acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Essa passagem aqui de Lucas fala sobre pessoas que é rico para uns para com os outros, mas não para com Deus. Então Jesus propôs essa parábola. Porque quando a gente é rico para com Deus, a gente é rico para com Deus. A palavra rico significa orações para com Deus. Não é que tenha uma ligação entre riqueza e oração. É que o dinheiro nosso para Deus é a oração. Porque Deus não pede dinheiro para nós, Deus pede a oração para que nós ainda mantenhamos a nossa fé em Deus para com o próximo, né? Para com o próximo. Então, Deus ele abençoa a pessoa, né? Mas a obra e a fé são duas coisas diferentes, porque a obra é aquilo que a gente faz. É você orar para um próximo, orar para a família, é você dar um conselho para uma pessoa, é você falar a verdade, às vezes que nem no Salmo 57, entre outros salmos, às vezes uma palavra assim meio forte, mas uma palavra escrita e palavras proféticas que estão no livro, porque quando a gente fala palavras proféticas, as pessoas que leem no futuro, no mundo vindouro, quando vem a ressurreição dos mortos, a pessoa receber a oração, a pessoa tem a oportunidade
de ler e estar alinhado com a pessoa que gravou um vídeo, que nem eu estou gravando, sobre a respeito dessa mesma situação, para que a pessoa também esteja na palavra profética, palavra já profetizada, que nem eu mencionei na conversão na cruz do Calvário. Então, Jesus falava, o Senhor Jesus Cristo, Salvador, ele falava que a salvação vinha do grego e dos judeus. Só que em Pentecostes fala sobre as línguas, né, que são idiomas de pessoas. Mas se você profetizou, que nem muitas pessoas profetizou na internet, se a pessoa tiver a oportunidade de ver os vídeos proféticos, vão ver que e vão estar alinhados. Vão ver a profecia e vão estar alinhados, porque vai estar gravado na internet. Canta labana shuri, canta calabanai, cate menoi, dia mero, menoi, dia merizo menai, catoi countes po mai oi, megaleia, propetou e iremenon. Então, são palavras escritas, já profetizadas. Se for no final de Lucas, você vê lá, palavras profetizadas, já, palavras de que pessoas disse coisa ruim e ele profetizou perdão. Falou coisa ruim para meu pai e meu pai profetizou perdão. Por quê? Porque orai para o próximo, orai para os que perseguem. Então, quando você ora, você libera o perdão para as pessoas e os próprios têm raia, elas são encarregadas de movimentar as orações para as pessoas. Então, eu não posso ficar preocupado porque eu sei que elas levam as orações às pessoas. E tenho certeza que alguém está ouvindo em algum lugar a oração e está recebendo a oração e crendo que o perdão foi liberado. Vou ler a passagem aqui da Torá. Ele que abençoou nossos ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó, abençoará filhos que subiu hoje a Torá, para honrar Deus, honrar a Torá e honrar no Shabat. Shabat é o dia do juízo. O santo louvado seja abençoado a toda sua família e fará com que em todos os atos de suas mãos haja bênção e sucesso, e menciona-lo e escreve-lo para uma vida de realizações, neste dia do juízo, junto com seus irmãos de Israel. E digamos amém. Mi Sheberash Abotenu, Abiraham e Tishak, Vei Yacovi, Ru e Varesh, Eti Ben Shealá, Ra-Ion, Lisbodi Ramacon, Lisbodi Ratorá, no Shabat, Lisbodi Rashabat, Velis Vodi Ion Radim, Rakadosh, Baruch Hu, Ie Varesh Otó, Veeti Mispasto, Vei Islash Berachá, Veratislachá, Bechou Maasé, Iadavi, Vei Isteveru, Vei Astemeru, Lechai Intovim, Bezer Ion Radim, Kou Israel, e Shavi,
vê no mar. Amém. Ele que abençoou nossos ancestrais Abraão, Isaque e Jacó, abençoará e curará o doente filhos. O santo louvado seja, o encherá de misericórdia, fortalecerá e curará. Ele enviará rápido restabelecimento pleno a todos os seus órgãos, tendões e nervos, e cura a sua alma e ao seu corpo, e a todos os doentes dentro de Israel. A cura está próxima, a chegar agora em tempo curto, e digamos amém. Mi Sheberash Abotenu, Abraham e Isaac, Jacob, Ru e Varesh, Virapé e Ti Racholé, mulheres Racholá, Ben Bati Hakadosh, Baruch Hu, Li Malé, Rachamim, masculino, Alavi, Li Rachazikó, U Terapotó, Vei Islash, Lo, Mehera, Repuá, Shelema, Lechou, Eva Rabi, Vegi Davi, feminino, Aleha, Leha Shazika, Ulerapotá, Vei Islash, La Mehera, Refuá, Shelema, Lechou, Evareha, Vegideha, Betosh, Sheach, Sholé, Israel, Refuati, Ha-Nefesh, Urfuati, Ha-Gufi, Urfuá, Querová, Lavo, Rasta, Bagalá, o Bisman, Caribe, Venomar. Amém. Então essa foi a leitura da Torá. Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto de 2025. Eu, Israel Ferreira Guerra, vou publicar esse vídeo no Kawaii e também no Facebook, no TikTok e no YouTube. Mas no YouTube e no TikTok e no Facebook. Kanana Manasturi canta. E vejo com essas palavras da oração da passagem de Marcos, que também mencionei algumas partes em grego, katemenoi, diamerizomenai, katoikountes, pomai, oi, megaleia, propetou, eiremenon. As palavras em português estão na passagem de Atos Apóstolos, que é uma conversa, e eu passei para o grego.